Boa noite, diretores, colegas, cursistas da primeira jornada. Olá, Luiz, seja bem-vindo, boa noite. Já estamos no nosso quinto encontro. Então, está passando rápido, mais 3 semanas, até no dia 9 de maio, teremos a entrega do nosso portfólio, da nossa implementação. Nós teremos 2 avaliações diferentes, uma do nosso portfólio e uma da implementação. Quando vocês acharem que podem fazer a edição da implementação, arrumando, vocês já podem ir lá, não precisam deixar para o último momento, vocês podem ir já editando, fazendo, colocando as ideias, construindo. E o portfólio nós vamos construindo encontro a encontro, e aí, quando vocês também encontraram um momento, vocês podem ir melhorando, mas a implementação vocês também já podem ir fazendo, tá? A implementação é sobre a observação da sala, que vai ser o tema que a gente vai trabalhar hoje, observação de sala de aula com foco na recomposição da aprendizagem. Esse é o nosso tema de hoje, é o que nós vamos discutir, falar, colocar as nossas intervenções na escola, de que maneira com que está sendo feita, e também tudo aquilo que está construindo com essa observação, com foco na recomposição da aprendizagem. Quer falar, Luiz? Não é que eu peguei a primeira parte da fala, eu ia só perguntar a respeito da observação, mas o professor vai falar hoje durante a aula, então daí nem vamos atrasar. Sobre isso, sobre isso, tá? Então, eu acredito que hoje vai ser um encontro bem produtivo, nós temos bastante trabalho, esse trabalho que nós vamos executar hoje, espero que também auxiliem vocês no dia a dia da escola de vocês, e que realmente vocês, em discussão que a gente vai ter, salas temáticas, nós conseguimos auxiliar um ao outro e compartilhar ideias que realmente fazem a diferença na observação da sala de aula. Tá bom? No encontro passado, nós também trabalhamos um pouco sobre de que maneira que foi feito esse direcionamento da recomposição, né? Falamos um pouquinho no encontro passado de que maneira que a gente estava auxiliando esses professores em sala de aula na recomposição, como poderíamos auxiliar e o que estamos construindo junto com esses professores para que realmente eles consigam fazer essa recomposição da aprendizagem, que é o foco principal da secretaria neste ano de 2025. Como eu consigo auxiliar o meu professor para que ele possa conseguir, dentro da sala de aula, fazer a diferença e recompor aquilo que é necessário para os nossos estudantes. Tá? E aí, todos colocaram a sua situação em determinados momentos, colocaram de que maneira que está sendo executada, quais são as dificuldades que vocês encontram também nas escolas de vocês, e a gente conseguiu, então, elaborar algo, principalmente, naquilo que tem como possibilidade de auxiliar e melhorar no andamento dessa recomposição nas escolas de vocês. No nosso objetivo de hoje, gostaria que alguém lesse. Pode ser, Nilzete? Seu microfone. Objetivos: retomar a importância da observação em sala de aula como uma ferramenta essencial de formação continuada em serviço. Analisar de que forma a observação de sala de aula contribui e potencializa a recomposição das aprendizagens na sua escola. Aprimorar a elaboração do feedback, utilizando estrategicamente a rubrica para potencializar o impacto e a eficácia do trabalho de recomposição das aprendizagens.
Muito bem. Novamente, retomar, analisar e aprimorar. Qual é o principal objetivo da observação de sala de aula? Por que nós observamos? Então, são 3 pontos principais, tá? E isso sempre coloco e falo para todos que conversamos a respeito da observação de sala de aula. Lógico que tem mais pontos além daquilo que eu sempre coloco, mas uma é fazer com que o profissional tenha um melhor desenvolvimento, que ele consiga se desenvolver melhor, auxiliando na sua metodologia, e auxiliando ele, vai melhorar as suas práticas dentro da sala de aula. A melhoria da prática dentro da sala de aula, a melhoria da prática docente. E, consequentemente, ele também vai se desenvolver profissionalmente. E, por último, a melhoria da aprendizagem. Se você tem um profissional que está se desenvolvendo com o teu acompanhamento, com a tua presença, e ele consegue realmente fazer a mudança de suas práticas, o resultado vai ser lá na aprendizagem. E nisso, nós temos alguns questionamentos. Esses questionamentos, tá? É importante a gente salientar e entender por quê. Então, o que significa recompor as aprendizagens? O que significa recompor as aprendizagens? Como você enxerga esse processo acontecendo na instituição que você lidera? Ele está legal? O que precisa melhorar? O que precisa ser feito para que esse processo realmente aconteça na recomposição? O que precisamos observar nas aulas para garantir a recomposição das aprendizagens? Estou indo lá observar o professor da recomposição, de 9º e 3º ano. Eu estou auxiliando ele no processo de construção e da melhoria para que realmente aconteça a recomposição das aprendizagens? Ou estou somente indo lá para dizer, professor, tu não sabe isso? Não. Eu estou indo lá por quê? Por que eu estou observando? E aí a gente precisa, sim, como é algo novo, é algo para ser construído, estar ao lado do professor, dando condições para ele, que ele possa realmente desenvolver o objetivo principal, que é colocar e melhorar a aprendizagem dos nossos estudantes. E aqui vai ter mais uma pergunta, e eu gostaria que pelo menos 3, 4 colegas diretores respondessem essa pergunta. Quantas observações você já realizou das aulas de seus professores dos componentes de recomposição? Gostaria que alguém erguesse a mão. Muito bem. Marisa. Isso, já temos 3. Marisa, pode falar. 3 de cada. Uma quando eles estavam sozinhos, depois outra eles utilizando a plataforma mais para recomposição, e agora depois que está a dupla. Quer dizer, se bem que uma das duplas já se separaram, né? Mas enfim, deu tempo de olhar a dupla antes de se separar. Então foram 3 recomposições, somente de 9º ano, de 3º ano? Não, 3 de cada, professor. 3 no 9º, 3 no 3º, 3 de português e 3 de recomposição de português, 3 de recomposição de matemática. Muito bem, ótimo. Por que se separaram, Marisa?
Porque disseram que, igual eu falei no encontro passado, não acertaram trabalhar juntos. Sim, A docente 1 falou que não acerta trabalhar com a docente 2, paciência. Né? Então, na verdade, a docente 1, que daí queria largar, depois a docente 2 falou, não, deixa que eu largo então, eu volto para minhas aulas de redação e leitura, e assim foi. Mas, enfim, paciência, estamos ainda na procura de outro. Isso. Seu trabalho não flui, não tem o porquê, né? Sim. Luiz. Então, eu já fiz 2 na terceira série e já fiz 2, uma de matemática e uma de português no 9º ano. E amanhã veio uma professora para a segunda docente, inclusive ela é uma pedagoga que pegou as duas, pegou tanto de matemática quanto de português. Daí amanhã nós vamos experienciar a pauleira que vai dar, ou ela se acerta por bem, ou vão tudo pro pau lá na sala. Vamos ver o que vai dar. Inclusive, daí eu vou ir amanhã já para acertar isso aí, vou ficar junto lá, porque daí se eu ver que der briga, eu já intervenho ali, porque eu tenho, a metade da turma tem 4 alunos que vai bem, 5 alunos que vai bem, 5 que não estão nem aí, não quer nem saber de aprender. Daí eu já vou deixar dito para ela, professora, você vai acompanhar esses 5 aqui hoje, pegar junto com eles, e daí a professora regente, a 1, vai tocar o pau na aula lá. Inclusive, eu já observei uma aula dela, que ela implementou o projeto dela, do Formadores. Eu já fiz a semana passada, né? Agora nós vamos de novo voltar na turma lá, que é o foco meu, é o 9º ano esse ano. Porque eu só tenho 10 alunos que vão fazer a prova, então a do 3º ano é muito pouco. Eles estão indo bem, tem 2 alunos lá, estão indo bem. Então, aquela é uma turma que não está... Eu estou fazendo a observação, né, da recomposição, mas eles são alunos bons e não tem assim, uma dificuldade. Não tem lá, se eles fossem pontuais, eles iam estourar na nota, mas então não vai ter. Então nós estamos focando no 9º ano. E amanhã nós vamos lá de tarde, vamos ver o que vai acontecer. Ela já é professora da sua escola, essa que vai ser a segunda professora? Não, é uma pedagoga bem nova, por sinal. Acho que ela tem uns 2 anos de PSS. Não, tudo bem. Eu acho que daí é importante fazer esse meio campo, que ela vai estar lá para auxiliar, que ela vai estar lá para ajudar, que as duas podem planejar juntas atividades, que podem construir junto. Eu só quero ver o que vai dar na matemática. Português, tranquilo. A professora lá vai bem. O importante é fazer aquele acompanhamento, às vezes, mais específico na carteira para ajudar a auxiliar o aluno e que ele realmente vá construindo constantemente, né? Não que ele fique lá... É isso aí que nós vamos fazer. É. Amanhã vamos ver o que vai dar. Marlene. Boa noite. Boa noite. Antes de responder ali, hoje de manhã, mesmo de férias, eu estive a manhã toda no núcleo de educação e com a coordenação pedagógica no núcleo para falar sobre a recomposição. Então, já é a segunda vez durante o dia que eu estou com o mesmo tema. Ficamos a manhã toda no núcleo. Eu tenho 2 nono-anos, então, da manhã, eu fiz 2 observações de recomposição de matemática e uma de português. A de português foi a semana passada que eu fiz já estavam as 2 professoras. E à tarde eu fiz uma de cada disciplina, uma de português e uma de matemática. E a disciplina de português eu já estou com as 2 professoras e de matemática continuo sem. Muito bem. Mais alguém? Carlos, quer falar, Carlos? Eu realizei 3, 2 de português, 4, 2 de matemática. Hoje eu realizei uma no 9º ano. Até fiquei feliz quando eu vi, porque foi uma aula bem, bem bacana, mas os meus alunos não vão fazer a prova, né? Porque nós não temos quantidade. Agora, no 3º ano, nós não temos a disciplina de recomposição de aprendizagem. Porque o nosso ainda é aquele integrador de 4 áreas, por causa de ser escola do campo. Então, no 3º ano, nós não temos, só no 9º. Então, o 3º, como são só 6 alunos e eles estão se deslanchando bem, a gente está
focando também no nono mesmo, porque eles não vão fazer a prova, mas o nosso foco é o nono, porque é onde nós vemos maior dificuldade, assim. Mas o trabalho que as professoras, tanto uma quanto outra, de português e matemática, estão desenvolvendo, eu tenho ficado bem feliz, assim, com os resultados. Hoje mesmo ela explicou o conteúdo, fez as atividades, e no final ela fez uma dinâmica muito bacana, que aí foi dado a expressão e aí o resultado. Cada um pegou o resultado, e cada um que estava com o resultado tinha que... cada resultado equivalia a alguma coisa que a pessoa tinha que fazer. Ou elogiar um amigo, ou sorrir, ou falar o quanto o outro era importante. Então foi uma dinâmica bem gostosa, assim, que eles interagiram bastante. Então eu tenho ficado bem satisfeito, assim, com aquilo que eu tenho acompanhado nessas recomposições. Muito bem. Mais alguém quer compartilhar conosco como que está, se realmente estão focados na observação da sala de aula da recomposição das aprendizagens? Eu também. Isso aí, vai lá, Argos, fala. Eu também, hoje, por incrível que pareça, eu completei a quarta de língua portuguesa, de recomposição. Temos 3 nonos. Já compareci 4 vezes em cada nono, tanto em matemática quanto em língua portuguesa. A gente segue um calendário bem bacana ali na escola. E as professoras de recomposição, eu tenho só um probleminha que elas atendem só o B e o C em dupla. O nono A eu não tenho a segunda professora. E elas também, as aulas delas são dinâmicas, elas estão seguindo bem aquela questão dos formadores de recomposição, sabe? Ela está criando a liderança na sala, criando o grupo, e a partir do grupo, então, é que as dinâmicas vão acontecendo. Ela tem feito, basicamente, ela tem aplicado 80% do que ambas, tanto português quanto matemática, têm aprendido no Formadores. Essa que faz dupla com a da manhã é a de recomposição do 3º ano da noite. E à noite ainda não temos dupla também. Então, e nem matemática também. E a de matemática que faz recomposição do 3º da noite é um PSS, que é a professora de matemática do 9º da manhã. Então, o grupo está bem amarrado na recomposição, assim, já bem em todos os sentidos de produtividade, eles estão bem amarrados com o objetivo claro. E aí uma coisa, assim, sabe, que a gente, para chegar lá, né, porque a nossa escola está sem tutor ainda desde o começo do ano, porque a gente é um dos últimos o tutor visitar, mas enfim, uma coisa muito importante que a gente deveria pensar é essa questão de passar para pedagogo fazer a recomposição de português e matemática. Por exemplo, na escola nós temos ótimos professores de história e de geografia que são craques em interpretação de texto, que trabalham muito os escritores de língua portuguesa. Quando a gente decola lá para o pedagogo, muitas vezes o pedagogo não está nesse nível de recomposição que a gente espera. E eu estou perdendo com 2 professores de história ótimos que eu tenho dentro do colégio, que eles não podem ser cadastrados na recomposição. Um professor de história é formado em direito, diga-se de passagem ainda. Ele dá aula de história no colégio, porque ele começou lá desde antes dele fazer a faculdade de direito, e ele gosta de trabalhar com a gente e vai 2 manhãs. Legal. Mas a gente poderia repensar, né, quanto nós da área de educação, e assim, eu não estou contestando a questão do pedagogo em si, mas esses pedagogos que vão chegar para nós já é uma geração de pedagogo online. Então, na matemática e na interpretação, né? Quando a sua tutora visitar-lhe, eu acredito, Argos, que... Ou quando você tem acesso ao núcleo, porque hoje a gente está bem próximo dos núcleos regionais, né? Quando se falar em recomposição, para levar essa ideia, né, de um professor, porque realmente o professor de história, ele tem mais facilidade do que, quem sabe, do próprio pedagogo estando em sala de aula, para fazer esse processo de interpretação, principalmente. Abrir seu leque na instrução lá, né,
como professor de química, por exemplo, também na área de matemática, que eu acredito, porque tem bastante né, carga horária de matemática, e isso eu acho que seria legal a gente discutir isso com o próprio núcleo, para o núcleo levar para a secretaria. O próprio professor de ciências do 9º ano faz Isso. introdução à física, né? Então, Isso. temos outras áreas afins que seriam mais úteis nesse momento do que Bacana. o pedagogo, Isso. né? E quem sabe estaria auxiliando de uma maneira bem mais ampla, né? Concordo sim contigo. É algo assim que a gente poderia sempre estar conversando com os nossos núcleos regionais e os tutores para que eles levem essa ideia e se amplie esse leque. Muito bem. Josete, vamos para frente, daí você vai depois falar, tá bom? Bacana? Então vamos lá. Na observação de sala de aula, a gente tem alguns passos que a gente segue para fazer essa observação, que é de conhecimento de todos. Todos sabem como que é esse processo de observação de sala de aula. Que é o combinado com o professor, né? Que o professor está sempre ciente dessa observação. Muitos já têm esse combinado no andamento da própria escola, que já se passou durante um período que o diretor vai fazer essa observação sem um pré-agendamento, mas é sempre ter um bom combinado com o professor antes de fazer essa observação, né? Fazer a observação e os registros, levar algo sempre para anotar e, principalmente, ter em mente aquilo que você vai observar. Ou seja, quais são as rúbricas que eu vou observar desse professor? Quais são as impressões e evidências que eu quero observar? Anotando sempre os pontos fortes e os pontos de atenção da aula. O que o professor desenvolve bem? O que o professor precisa dar mais atenção na sua aula para que ela se torne melhor ainda? Então, isso é desenvolver o profissional. Isso é auxiliar o profissional. Através desse registro, depois passando no feedback para o profissional. Por quê? Para melhorar a prática docente dentro da sala de aula. Por que melhorar a prática? Para que realmente ocorra a melhoria da aprendizagem. Para que se efetive realmente a aprendizagem. É para isso que a gente vai sempre estar ao lado do professor, auxiliando e contribuindo com ele. O feedback sempre fornecer sugestões para que ele possa fazer esse desenvolvimento profissional dele, melhorando a sua prática docente dentro da sala de aula, né? Uma conversa específica, passando para os pedagogos, tá? Principalmente as informações para dar a continuidade nesse acompanhamento, para contribuir com o professor, para estar ao lado do professor, principalmente na hora atividade. Ó, professor, está conseguindo? O que tu está precisando? Precisa de algum material? O que você precisa para melhorar a sua aula realmente, para que algo seja diferente? Você está tendo problema de indisciplina dentro de sala de aula? O que podemos fazer para que realmente isso diminua? E tem mais um passo aí. Não está aqui, mas eu vou falar para vocês, tá? Esses 5 passos aqui, mas tem mais um passo que nós podemos colocar como 6º passo. Quem que gostaria de falar qual que seria esse 6º passo? Fala, Arlete. Fala. Abre o microfone. Registro no LLCO. Muito bem. O registro. Não podemos esquecer de fazer o registro, tá? Registrar aquilo que realmente a gente elaborou como trabalho, como acompanhamento, como auxílio, estando ao lado do professor, para que todos esses processos continuem. Quer falar rapidinho, Luiz? Então, professor, eu gostaria de fazer um comentário aqui, que essa semana os professores da recomposição da minha escola tiveram uma formação semana passada, na quinta. Sim. Uhum. Então, daí, no caso, uma fala que os professores me pediram até para comentar com os outros aí,
que eles ficaram muito descontentes com as cobranças, no caso do nosso núcleo aqui, né? Que falaram lá até que não se faz mais professor como antigamente, no tempo, né? Mas, enfim, foi um erro daqui. Mas eles, um questionamento que eles fizeram também, né? Eu vou falar aqui para contribuir, que não é justo o que está sendo feito apenas para o nono e para o terceiro, porque a recomposição deveria ser feita para todas as turmas, né? Então, é um descontentamento geral com isso, mas só para deixar registrado aqui, sabe? Então, assim, eu entendo, Luiz, o que você está querendo colocar e o que os professores estão querendo colocar. Mas como é algo que está sendo feito novo, provavelmente eles vão ter esses dados de como foi, de que maneira que foi, se foi algo que realmente acrescentou, que realmente contribuiu, que realmente fez a diferença. Eu acredito que isso possa continuar e sim ser ampliado. Entendeu? Então, foi algo para este ano, principalmente porque nessas salas do nono e do terceiro ano, por causa do SAEB, né? Por causa da prova que nós vamos elaborar. E isso é algo que, quem sabe, seja colocado ano que vem para o 8º ano, para que eles vão chegar lá no 9º ano, realmente já esteja bastante dessas questões solucionadas. Então, tudo isso também vai ser avaliado, construído, e provavelmente esperamos que tenha contribuído aquilo que eles estão propondo para que realmente aconteça a recomposição da aprendizagem e que isso se efetive principalmente nos nonos e terceiros anos. Muito bem. Aqui no nesse slide é algo bem importante, tá? Então, as práticas pedagógicas do professor, tá? Então, o que nós temos como práticas pedagógicas? De que maneira que são essas práticas pedagógicas? O que observar na sala de aula para garantir a recomposição das aprendizagens? Aspectos pedagógicos, né? Aspectos didáticos e também aspectos socioemocionais. O que seria isso? Clareza do objetivo da aula. O professor explica o que os alunos devem aprender? Os objetivos estão alinhados às necessidades da turma? Uma outra questão, o uso de estratégias diferenciadas. O professor usa metodologia ativa dentro da sala de aula para resolver problemas em grupos, experimentações, fornecendo protagonismo para os estudantes? Ele coloca à disposição de carteiras diferentes dentro da sala de aula para que os alunos possam trabalhar em grupos, né? O professor, ele tem interação e engajamento na sala de aula? Ou seja, como o professor conduz a sua aula? Só ele fala? Só ele pergunta? Ou ele faz perguntas instigantes? Ó, Luiz, como que é? Como você entendeu isso? Se ele dá espaço para os alunos pensarem e também responder e interagir com a aula? Né? Que recursos ele utiliza? Como que ele vai utilizar? Que materiais ele utiliza? Somente o quadro? Somente o livro? Ele usa tecnologias, jogos, vídeos para apoiar e explicar de diferentes maneiras? Então, tudo isso a gente faz através desses aspectos pedagógicos e didáticos, né? E o professor participa e tem engajamento com os alunos, né? Qual que é o nível de envolvimento desse professor? Ele tem autonomia? Ou ele depende para resolver problemas, ou sempre depende do professor ou aluno? Ou ele tem autonomia própria? Não, eu faço, eu vou conseguir fazer. Ele consegue visualizar as dificuldades que os alunos apresentam, que fazem por
que não consegue desenvolver por desatenção ou dificuldades mesmo que ele apresenta, né? E também nós temos a diferenciação do apoio das aprendizagens, que o apoio aos alunos com dificuldade, né? O uso do feedback do próprio professor, dando devolutivas construtivas para ajudar o aluno, né, para avançar. Se ele usa estratégias diferentes, que é voltada para a visão essencial e tomada de pré-requisitos. Eu vou citar aqui um exemplo da nossa escola de matemática. Uma das questões que os nossos alunos mais eram nas avaliações é colocar na reta numérica números inteiros, números racionais, irracionais, números naturais. Eles não conseguem colocar no lugar certo os números propostos ou a situação proposta na reta numérica. Isso é 6º, 7º, 8º e 9º. E os professores trabalham. E esse ano eles estão fazendo algo diferente para ver se realmente eles conseguem melhorar ou solucionar de forma parcial esse problema com os nossos alunos. Isso aí tá no simulado do 9º ano lá. Tava olhando hoje para fazer essa reta. Está no simulado também. Todas as avaliações caem essa atividade. Não tem avaliação que não caia essa atividade de colocar os números naturais, inteiros, racionais ou irracionais na reta numérica. E muitos dos professores estão utilizando, principalmente a recomposição, o CAM para fazer essa atividade de forma diferente e para que o aluno possa entender visualmente aquilo que ele está construindo, não só no papel. E eu acho que está sendo bem válido, e eu acredito que nós vamos melhorar, sim, o número de acertos dessas atividades, né? E também temos as avaliações. Através das avaliações, os professores realmente verificam, compreendem, adaptam e registram todo acompanhamento, anotando as dificuldades que os nossos alunos apresentam. E também não podemos esquecer uma coisa fundamental na observação de sala de aula, que aí entra nos aspectos socioemocionais. Como que é a relação professor-aluno? A disciplina dentro da sala de aula, o clima dentro da sala de aula. Existe uma colaboração entre os alunos para que realmente os estudantes possam trabalhar juntos nessa sala de aula? Então, todos esses questionamentos da organização da sala de aula para que tenha um bom clima, sem disciplina não tem aprendizagem. Sem ter um bom clima de relacionamento entre professor e aluno, não tem aprendizagem. Porque o aluno precisa gostar do professor, o professor precisa entender e gostar do aluno. Ele tem que se sentir a referência dentro da sala de aula e o aluno entender que ele precisa participar desse processo para ele aprender. Esses elementos são sempre observados e fornecidos na sala de aula para contribuir à recomposição da aprendizagem. Nós não podemos deixar de entender e de saber que o clima e o ambiente de sala de aula, ele precisa ser propício. E isso, nós precisamos sempre estar ao lado da equipe para auxiliar e realmente fazer isso acontecer. Muito bem. Então, agora nós vamos ter um vídeo de uma fala do diretor. Olá, eu sou a Flávia Ivana, diretora do Colégio Professora Maria da Graça, do município de Araucária, Núcleo Regional, Área Metropolitana Sul. Então, nós estamos aqui com a professora Cássia para falar um pouquinho sobre a observação de sala de aula e dessa nova disciplina, né, recomposição da aprendizagem. Então, além das nossas frentes enquanto direção, né, que a gente observa nas aulas, a gente também, nas observações feitas, procura observar o layout da sala. A professora sempre coloca o layout, faz uma sala diferenciada. Ela deixa bem visível aos alunos, conversa com os alunos sobre o descritor que ela vai trabalhar naquela aula.
E também uma coisa importante é o planejamento que a professora faz. A gente consegue observar que ela consegue utilizar o livro da recomposição juntamente com as aulas do RCO. Então, às vezes, essas informações e essas observações que a gente faz, elas não estão ali descritas no nosso relatório de observação, mas é um ponto que a gente percebe que está sendo bem positivo, onde os alunos participam efetivamente. Então, eu gostaria que a professora Cássia falasse um pouquinho como ela se sente sendo observada, né, pela direção também. Olá, eu sou a professora Cássia, de Língua Portuguesa e Recomposição nessa escola. Quanto à observação em sala de aula, eu sempre considerei como positiva, porém, né, apesar de ser algo que já a nós foi passado como positivo, pode gerar, às vezes, uma certa insegurança, mas a nossa prática aqui na escola, as experiências que nós estamos tendo, as diretoras sempre nos passam uma certa tranquilidade, porque o feedback que elas nos dão, se elas notam pontos positivos, elas nos repassam, e também tem esse caráter de nos ajudar a planejar, né, para trabalharmos aqueles pontos que talvez não foram tão positivos, mas que existem outras estratégias que nós podemos adotar enquanto professores. Então, eu considero um trabalho colaborativo, né, tem esse ponto extremamente positivo e que surte aí o efeito que nós queremos, né, que são os resultados e a melhoria nos índices relacionados aí ao nosso componente curricular. Então, assim, a gente espera, né, com todo esse trabalho colaborativo, como a professora já falou, que nós tenhamos, né, e os nossos alunos tenham um êxito, não só para a prova do SAEB, mas na sua construção, né, enquanto cidadão, e que se efetive realmente o aprendizado, né, o real aprendizado. Então, assim, fica uma dica, né, nessas observações ali, que os professores e a direção, né, eles façam todo esse processo e observem, além das frentes que a gente já faz. Muito obrigada e até mais. Professor, o microfone está desligado. Uau! Tu viu, Ângela? Que erro! Ai, ai. Então, pessoal, a fala ela na verdade, o que a gente realmente deve pensar sobre a recomposição de aprendizagem. E agora nós vamos fazer 2 estudos de caso. Nós vamos dividir em 2 salas temáticas. Nós teremos 2 estudos de caso. E aí, nessa sala temática, vocês irão escolher dois diretores, um para fazer ser o redator e o outro para fazer depois o compartilhamento dessas ações que vocês desenvolveram, tá? E também junto com os nossos colegas. Enquanto eu vou separando aqui, já vão pensando quem poderá ser o redator e quem poderá ser a pessoa na qual vai contribuir para... O Claudino não está hoje, né? Não, Claudino não está. E para depois fazer a socialização. O que nós vamos ver nesses 2 estudos de caso? Primeiro, nós vamos entender como que o diretor fez essa observação de sala de aula, e nessa observação da sala de aula, esse professor, ele contribuiu com a sua aula, observando
e também fazendo com que depois fornecesse esse feedback, e esse feedback fornecido, a gente precisa contribuir com o diretor que fez essa observação. Então, eu vou colocar vocês na sala temática, vocês vão receber uma notificação, alguns irão ficar aqui, tá? Nessa chamada principal, e outros serão movidos para uma outra sala. E assim que já ficarem separados os grupos, escolham entre vocês o redator e escolham também o relator, quem depois vai falar sobre aquilo que vocês trabalharam. Vocês vão ter um tempo, tá? Um tempo que é bem bacana, de aproximadamente 30 minutos, certo? E esse tempo a gente depois vai ter para também fazer uma socialização, e vocês vão copiar esse link para deixar salvo, para fazer o registro e colocar depois, posteriormente. Deixam só o link salvo, copiado, para todo mundo ter o documento, e aí vocês vão colocar esse documento no portfólio, juntamente com outra ação que a gente ainda vai desenvolver posteriormente, tá bom? Então, vou abrir a sala, vocês vão receber a notificação, vocês já podem ir migrando. Quem vai ficar nessa sala, continue aqui, tá? Muito bem. Ficaram aqui 3, 6, 7, e a outra ficou com 4 só? Acho que eu vou precisar migrar, só um pouquinho. Sala temática. O Marcos, o Alexandre, o Carlos. Então, eu vou colocar o Nelson na outra sala. Só um pouquinho. Para ficar 6 e 5. Muito bem. Salvar. Vou colocar no chat para vocês aqui o link do estudo de caso 1, tá? Ctrl C. Aí vocês vão fazer a leitura. Certo? Vamos fazer a leitura do estudo de caso. Leitor, editor. E aí, posteriormente, Deus seja salvo, lá na parte de baixo vocês vão fazer a edição. Beleza? Certo? Qualquer coisa, eu já vou retornar aí, eu vou lá com outro grupo. Escolham quem vai ser o editor e quem vai ser, posterior, o relator. Então, aqui ficou Marisa, Ednilson, Arlete e o Argos, é isso? Eu não sei se o professor está aqui, mas lá no meu não deu certo, não consegui acessar lá. Ele foi para lá, Luiz. Ele disse que ia lá na outra turma lá. Pessoal, e daí? Quem que vai escrever? Quem que vai falar? Alguém Mas sabe? ele não passou o estudo de casa ainda, né, Ângelo? Ele colocou o link, né? A gente tem que abrir? Deixa eu abrir o link dele aqui, deixa eu ver. Tem que abrir o link que está no chat. Ah, tá. Vou abrir. Tá? Uhum. Alguém poderia ler para a gente, lendo? Alguém quer ler? Eu posso ler. Então, Eu tô Posso de começar? celular, nos dados móveis e com chuva aqui. Aí eu tô bem manco hoje para participar do grosso, tá? Tá bom, Argos. Deixa que a gente. Eu vou começar a ler, tá? Tá. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá, então vamos lá. Estudo de caso 1, observação de sala de aula, recomposição de aprendizagem.
Professores observados, professor Gilmar e professora Ana. Componente curricular, recomposição de aprendizagem matemática. Turma, 9º ano do ensino fundamental 2. Frente da observação, metodologia, estratégia e recursos utilizados. Rubrica utilizada na observação. Registro de observações de observação realizados pela diretora. Durante a hora atividade dos professores Gilmar e Ana, combinei o dia, a turma, a aula e qual seria o foco da observação de sala de aula. Deixei claro que a frente observada seria a metodologia, a estratégia e os recursos utilizados durante a aula. Durante a conversa, o professor Gilmar fez algumas colocações e aproveitei para fazer a escuta ativa. Ele relatou que esta é uma turma que apresenta muitas dificuldades com as operações, envolvendo frações e resolução de problemas, conforme evidenciado em avaliações diagnósticas realizadas já na primeira semana de aula. Comentou ainda que é uma turma agitada, que falam muito, porém muito curiosa. A professora Ana, que assumiu recentemente a docência deste componente, apenas concordou com o professor. No dia da observação, utilizei meu caderno para as anotações e a rubrica impressa para me auxiliar. Importante pontuar, no dia que realizei os combinados com os professores, apresentei a eles a rubrica. Só um pouquinho, que eu estou descendo aqui. Cadê? Gente, desculpe, só sumi aqui um pouquinho no meu... Tá. Sentei-me no fundo da sala e conforme combinado, não interferi em nenhum momento da aula. O professor Gilmar iniciou a aula com o uso da imagem de uma pizza e perguntou aos estudantes: se eu dissesse a vocês que cada um hoje ganharia 2/8 dessa pizza, o que isso significaria? Nesse momento, houve uma agitação. Quase todos os estudantes queriam respondê-lo. O professor então pediu que abaixassem as mãos e convidou o estudante Mateus para responder. Mateus disse que isso significava que dos 8 pedaços da pizza, ele receberia 2 para comer. E brincou que, na verdade, queria ao menos 3/8. A turma riu e o professor aproveitou o momento em que todos estavam super envolvidos para dizer que Mateus estava correto e que entender frações é fundamental. Só um pouquinho que eu vou descer minha tela aqui. É fundamental para que possam desenvolver uma série de outras habilidades na matemática. A professora Ana, nesse momento, circulava pela sala, por entre os estudantes. Na sequência da aula, o professor seguiu escrevendo no quadro alguns exemplos da multiplicação e divisão de frações, explicando o passo a passo de como resolver cada um. Ele falou durante todo o tempo que os estudantes copiavam. A professora Ana, que estava a circular pela turma, pediu gentilmente para que o professor esperasse eles terminarem de copiar antes de retomar a explicação. Assim que concluíram, a professora Ana pediu aos estudantes que sentassem em duplas para juntos resolverem os problemas. Em seguida, propôs uma lista de exercícios dos materiais do Acerta Brasil. Percebi que poucos estudantes levantaram a mão para tirar dúvidas e que houve uma dispersão na turma. Algumas duplas começaram a conversar entre si. O professor Gilmar não fez perguntas diretas, nem promoveu discussões ou desafios que estimulassem a participação ativa dos estudantes. A professora Ana passava de dupla em dupla, observando se eles estavam conseguindo resolver e tirando dúvidas. Ao final da aula, durante a correção dos exercícios, que foi realizada por ambos os docentes, não houve um momento de retomada das dificuldades apresentadas pelos estudantes. Como organizar o feedback formativo para os professores Gilmar e Ana? Pontos importantes para reflexão. Como tornar a aula mais interativa e centrada no estudante? De que forma os professores poderiam conectar as aulas às dificuldades diagnosticadas previamente? O que pode se destacar de pontos positivos nessa aula? E os pontos de melhoria? O que você sugeria para o professor Gilmar e para a professora Ana? No feedback formativo, que apontamentos seus ajudariam esses professores a repensarem sua abordagem pedagógica? Está claro para os professores como trabalhar a docência compartilhada?
O que poderia ser ajustado nessa perspectiva? Vamos ajudar a diretora nessa elaboração? Agora vamos lá. Vocês têm a E aí? rúbrica ali, bem no início da página ali, onde que diz assim, a frente de observação, metodologia, estratégia, recursos, aonde que está em azulzinho lá a rúbrica, lá vocês podem clicar, vocês vão ter essa rúbrica aqui, ó, tá? Essa rúbrica aqui que provavelmente vocês também receberam, e ela vai estar ali para vocês também conseguir fazer com auxílio, tá bom? Olha, pessoal, é muito, eu acho produtivo para nós estudarmos, tomarmos conhecimento, né, das situações, tudo. Mas o primeiro passo que já está errado ali é que no acompanhamento da hora atividade, esse é o primeiro passo. Se ela acompanhou e marcou a hora atividade com eles, eu particularmente, eu já participo do planejamento, né? Então ela já deveria, essa diretora já, o primeiro passo, ele deveria ter participado do planejamento, porque quando a gente vai marcar uma hora atividade, a gente participa do planejamento. E na participação do planejamento, por exemplo, ali a situação, problema maior, é que no planejamento já veio o questionamento: quem vai fazer o quê e como? Eu já pergunto isso para as duas que eu tenho hoje, sabe? Quem vai fazer o quê e como? Essa é a minha primeira pergunta, que elas têm que definir isso, elas têm que deixar clara essa definição. Até porque, na reunião de pais, frequentemente eu uso a seguinte simbologia: pais, nós somos um casal, nós não podemos brigar na frente dos nossos filhos. Vem até a escola, vamos discutir, vamos ouvir todos os lados e depois a gente tomar uma decisão coerente. Então, assim eu já digo para as minhas duplas de professores: olha, vocês são um casal que não pode brigar de jeito nenhum na frente dos filhos. E pelo que eu entendi ali, eles estavam totalmente perdidos em quem fazia o quê, né? Então, isso já é a nossa primeira relação do feedback. Na sequência, a participação da pizza dele foi muito bem colocado. Porém, nós tivemos um problema muito sério ali. Ele começa de quem já sabe, né? E não é essa a intenção de uma sala de aula, começar de quem já sabe. A intenção é começar com quem está na dúvida, né? Então, o Doug Lenov fala muito sobre isso. Você não é sem saída. Você começa em 1, 2 ou 3 que você tem a certeza que vai ficar em dúvida, que vai ter dificuldade de chegar até a resposta, e pós isso você vai indo para os melhores. Os melhores, basicamente, eles já são autodidatas. Os melhores já conseguem desenvolver um trabalho muito mais eficaz. Então, ele já tem uma condição diferente. Ou seja, uma condição de raciocínio, ou seja, uma condição familiar. Então, aí entra um outro questionamento que nós, quanto orientadores, devemos buscar aperfeiçoar entre os nossos professores, né? É sempre começar e fazer participar e fazer perceber o quanto é importante a participação daquele que, mesmo não sabendo a resposta certa, né? Então, ali já são os itens de pré-observação que eu acho importante se destacar. E, na sequência, ele fala de não finalizar buscando o que está certo e o que está errado. Por quê? Mais uma vez, um erro de planejamento. A Ana circula pela sala e conhece os alunos. E o Sidney, eu esqueci o nome do outro. O Sidney Vou registrando, pessoal. O Sidney ficou só no quadro, né? Ele achou que ele ia ficar no tablado do cursinho, só no quadro. Então, eu acho que isso acabou prejudicando. Gente, quem que é nosso redator? Só um pouquinho, Argos. Quem que é nosso redator? É você, Ângela? Tá conseguindo anotar tudo? Beleza. Ah, não, mas eu tô falando só a minha opinião, não precisa ter minha opinião. Não, mas é que a gente tem que registrar. E o prof deixou um formulário específico, Ângela, ou não, para registrar isso? Não tá saindo o teu som.
Ai, eu esqueci que eu tô com o microfone fechado. Eu tô fazendo registro do que o Argos está falando, tô escrevendo alguma coisa, assim, né? Meio aleatório, depois a gente assenta melhor as palavras. E eu tô escrevendo lá no link mesmo, onde o professor deixou. Tô escrevendo lá, tá? Ah, tem um link para colocar, então. Eu nem enxerguei esse link. Mas Não, tá... aquele link que você leu, que você abriu Ah, lá, tá. eu tô Dentro da escrevendo própria. ele Tá. mesmo, tá? Entendi. Beleza. Então tá. Continua lá, Argos. Ah, tá. E aí aquela questão dele finalizar ou não a aula também foi, eu acho que foi um erro da própria direção de saber se ele ia finalizar naquele dia, né? Porque o imprevisto é muito grande de você falar de frações, olhar o livro que o Estado te manda, você contextualizar e esperar que em uma aula se consiga realizar tudo isso. Eu acho que foi um pouco utópico o desejo desse diretor de acreditar que ele retomaria as deficiências, né, naquele dia mesmo, né? Então, eu acho que é um assunto delicado, frações. Graças a Deus, apesar de eu não ser da área de matemática, eu compreendo bem, mas ele é um assunto que é muito lúdico, né? Principalmente no sexto e sétimo ano, ele tem que ser lúdico. E no nono não muda muito, né? Então, eu acho que aquela questão dele não ver a finalização, do professor retomar o conteúdo, eu acredito que nem sempre é um erro de planejamento. Eu acho que é apenas uma distorção de tempo, dele acreditar que daria tempo para tudo isso, né? Então, eu acredito que a gente tenha toda essa dificuldade agora, que tudo no meu ponto de vista, acredito que muito se resolveria num planejamento conjunto na sala dos professores, que é isso que eu acabo fazendo, sabe? Hoje, na minha recomposição, eu não tenho quase nada de negativo, não tenho nada de crítica construtiva para eles, porque a gente planeja muito antes de ir para a sala, sabe? Então, eu acredito que isso ajuda bastante, mesmo os professores que estão sozinhos, como os que estão em dupla. O planejamento é sentado, a gente dá a ideia de como fazer a aula, eu olho as avaliações, porque eu olho como uma pessoa que não é o especialista. Essa pergunta você pode melhorar sim, né? E uma outra coisa que agora eu queria dividir com vocês, que essa diretora que falou agora há pouco, ela é aqui da nossa cidade, uma colega muito querida, que conheço bem ela. Mas ela fala da professora acertar o conteúdo do RCO, com o livro que o Estado mandou. Eu não sei que livro e que conteúdo do RCO que ela recebeu, mas na escola que eu trabalho, os professores reclamam que nada bate uma coisa com a outra. E aí entra mais essa questão da gente averiguar, né? E eu acho que é isso a minha opinião sobre esse fato. Argos, mas deixa eu citar um exemplo. Segunda-feira, essa minha professora que está sozinha de recomposição, segunda-feira ontem, né? Ela não veio, porque ela estava de atestado e não tinha professor. Resumindo, quem foi dar aula para os alunos sou eu, porque eu também sou formada em letras e eu dei o conteúdo da aula mesmo, que ela ia dar. Trabalhei com a aula do RCO, trabalhei com o material do Acerta Brasil e casa certinho. Pelo menos no língua portuguesa, naquela aula estava certinho. Então, não sei nos outros componentes, matemática, tal. Matemática, as professoras se queixaram um pouquinho, que dá uma divergência, mas pelo menos no língua portuguesa, a da manhã também comentou que está batendo, então não sei, nesse sentido aí, né? Eu vou verificar. Não, a minha professora foi a professora de matemática, né? Também, que eu tô com esse Não, mas problema. matemática está dando divergência, sim. Esse tá. Mas As minhas também a falaram. língua portuguesa, nossa, é igual eu falei para você, é difícil. Quando você ajuda no planejamento, quando você prepara, é uma coisa incrível. Você entra na aula, por exemplo, à noite eu não registrei nenhuma aula de recomposição da noite no dia certo, porque eu entrei e me empolguei tanto em participar visualmente da aula, e eu esqueci. E daí saí da sala falando para a professora que ótimo, que maravilhoso, viu como é que dá certo, e saí empolgado com ela e esqueci de registrar, sabe? No dia. Mas aquela é a Sim. questão do planejamento, né? Do que nós, quanto administração, estamos dispostos a fazer.
eu recebi um professor de história esse ano, e na terceira semana de hora atividade dele, ele perguntou assim, mas vocês vão ficar fiscalizando a gente toda semana, você e a pedagoga? Daí falamos, mas por quê? O que aconteceu, prof? Pode falar, contar com a gente, né? Daí ele falou assim, não, porque eu nunca trabalhei em escola nenhuma que toda semana na hora atividade tinha diretor e pedagoga, pelo menos, porque pelo menos uma hora atividade a gente fica com eles, sabe? E aí nós ajudamos nesse processo aí. Só que está se tornando uma coisa muito ilusória para nós da escola pública. O nível de adaptações de provas de crianças com alguma questão atípica está crescendo muito. Até 2030, nós vamos estar trabalhando 50% e 50%. E a partir daí começa a se inverter as proporções, sabe? Então não vai dar para a gente ir muito longe nesse método que o Estado está passando para nós seguirmos hoje, sabe? Verdade, verdade. Mas vamos lá, né? Vamos tentar esse desafio colocado para nós aí. Para vocês, eu não sei como é que tá. E os outros. Não, eu ia falar para vocês achar professores por aí, mas aqui na região metropolitana, em Curitiba, região metropolitana, a dificuldade é gigantesca, sabe? Gigantesca. Já tem gente que entrou de padrão novo na região aqui que já examinou. Não tem mais, chegou o fim de lista, e, enfim. Pessoal. Nossa, que é? Tá. É eu aqui, é que a minha internet está oscilando, eu deixo o celular e deixo o computador, daí eu abaixo o som de um deles. Tá, eu vou ler como ficou aqui, daí para vocês me ajudar a sugerir e elaborar o texto aqui. Ó. Daí eu coloquei assim, ó. Além dos combinados com os professores, a diretora poderia também ter participado do planejamento da aula. É isso, né, Argos? Isso. Do planejamento da aula. Os docentes, eu não achei a palavra aqui ainda, os docentes estavam desconectados um do outro, eles não estão planejando junto às suas ações durante as aulas. Pode falando aí o que vocês querem que coloque, tá? Enquanto um professor conhecia bem os seus estudantes, o outro ainda não tinha vínculo com eles. Não houve uma finalização da aula, a gestão do tempo não foi adequada. Não foi disponibilizado material para melhor compreensão dos conteúdos, utilizando apenas as atividades propostas no material Acerta Brasil. Assim, sugerimos utilizar materiais complementares, como vídeos explicativos. O que mais de sugestão que nós vamos dar daí para o professor para trabalhar a fração? O que a gente pode colocar? Olha, como ele falou da pizza, ele poderia ter levado os círculos coloridos. Como é que é aquela de Newton lá mesmo, que é colorido, que daí se aproveitaria em física como uma atividade interdisciplinar. Eu não sei, eu de matemática eu conheço muito material dourado, né? Não, mas eu digo que daí aquele do Newton é colorido, e daí ali ele já trabalharia as frações. O dourado também dá para trabalhar as frações, né? Também mas dá. Ele poderia ter levado várias pizzazinhas impressas, né, para eles recortarem e aprenderem, né, a questão do recorte. O recorte em si já geraria um funcionamento no cérebro com um objetivo contextualizado. Só o fato deles recortarem em 8 pedaços cada pizza, né, eles já entenderiam que estava se falando de oitavos, né? Ou ele poderia, como é 9º ano, fatiar em 9 pedaços, né? Fatiaria em 9 pedaços para falar do nono, né? Tá, então a sugestão, né, seria utilizar um material complementar, porque daí ali no texto fala que ele ficou só resolvendo a lista de exercícios do Acerta Brasil, né? E até a própria construção desse disco de Newton, né? Como o Argos falou, do 9º ano, pode-se pegar 9 pedaços, fazer com frações diferentes, que
Aí pode trabalhar vários itens com, por exemplo, de Novel, você tem como se trabalhar exponenciação, você consegue trabalhar potenciação, você consegue trabalhar a simplificação de fração, porque se você coloca 3 nonos, você coloca 6 nonos, são partes diferentes do Novel. Daí são várias situações que você pode criar em cima do mesmo problema. É disco de Newton que a gente coloca aqui, então? Pode ser disco de Newton ou disco colorido. Tá. E outra coisa legal, de vez de trabalhar com oitavo e trabalhar com nono, é que ele vai finalizar a aula dele falando: você cumpriu um inteiro do ensino fundamental, né? Ele vai começar lá, quando você fez primeiro ano, você cumpriu um nono, né? Depois você cumpriu 2 nonos, 3 nonos, e ele finalizaria a aula dele dizendo: agora que você cumpriu 9 nonos, você tem um inteiro. Né? Então, essa finalização, ao invés de ser com o oitavo, ser com o nono, que aproxima até mesmo da questão da seriação que eles se encontram. Talvez uma outra sugestão seria para os professores fazerem tudo bem que tem, né, no RCO, mas eles se prepararem ali, quando eles trazem coisa fora o que está do RCO, por exemplo, ali que ele trouxe a pizza, o cronograma daquela aula, quantos minutos ele ia gastar com a pizza, claro, igual o Argos falou, tudo pode acontecer, porque sai, às vezes, do planejado, mas mais ou menos tendo detalhado, eles poderiam organizar melhor a aula, daí já ter previsto, né, que não ia dar o tempo ali para correção. Aconteceu. Pipocou a internet. Marisa, seu microfone. Jesus, eu já falei um monte aqui, o microfone fechado. Eu vou resumir. Outra sugestão para os professores podia ser sugerir que eles façam o cronograma da aula. Quanto tempo que eles iam gastar com cada atividade? Né? Porque como eles trouxeram um material, trouxeram a pizza lá que era extra, de repente não estava prevista lá no RCO, porque daí mais ou menos eles iam ter a organização se ia dar certo ou não, se ia faltar tempo, para melhorar a gestão do tempo. E combinar esse cronograma com os alunos. Não, o uso de fração na gestão do tempo, ótimo. Ótima ideia mesmo, Marisa. Usar a própria fração como gestão de tempo, né? Eu vou dividir a aula em 5 partes e vou usar uma fração para isso, uma fração para aquilo. E você sabe que o quadro de giz é uma coisa maravilhosa. Ele vai desenhar tudo isso no quadro de giz e à medida que ele vai cumprindo cada etapa, ele vai borrando com giz de cor diferente, sei lá, né? Mas ótima ideia também. A aula de matemática tem que ter muito giz colorido. Bastante. Pessoal, pode falar também. Eu falei aí porque eu estou aqui no escuro, não tenho que jeito de falar nada, mas vocês podem falar também. Eu acho bom você continuar sempre aí no escuro, porque daí no escuro você fala bastante. Muito bem, pessoal. Então, nós retomamos para a nossa sala principal. Eu acredito que estamos todos aqui, né? Está faltando alguém? Quem que está faltando? A Nilzete, acho que não voltou. A Nilzete está editando lá ainda. Acho que ela está escrevendo. Ela está escrevendo, olhando o documento dela, ela está escrevendo. Alguém manda um recadinho lá. Isso que ela vai fazer também. Ai, ela tem uma interrogação, você não fez nada. Escrevi no texto dela, acho que ela está retornando agora. Muito bem. Pessoal, então é o seguinte, esses 2 estudos de caso, eu vou colocar aqui para vocês no chat. O que vocês vão fazer com esses 2 estudos de caso? Vocês podem colocar o link depois, posterior, lá no portfólio de vocês, tá?
ou vocês podem colocar o texto na íntegra, indiferente de que maneira que você vai colocar, isso fica a questão de vocês, tá? Eu acredito que seria melhor, no encontro que nós estamos fazendo hoje, colocar o link lá no portfólio de vocês, para que fique mais sucinto e que todos tenham acesso da mesma maneira. Então, esse é o estudo de caso, esse é desculpa, não é isso que eu queria. Eu vou colocar para vocês lá. Vou colocar o estudo do caso 2 para vocês lá, o link no chat. Ctrl V. Todos podem também editar, tá? E o estudo de caso 1. Para todos também ter acesso e conseguir ler e fazer a edição também, tá? Esses 2 links, vocês vão editar, vão ler, vão colocar lá, fazer da forma com que o grupo colocou agora, e também deixar exposto lá no portfólio para posteriormente a gente conseguir visualizar, tá bom? Então, no estudo de caso 1, quem que ficou o redator e quem que ficou o relator? O 1 é o nosso, né? O 1 é o estudo do caso do registro do Gilmar e da Ana, o estudo de caso 1. Alguém quer comentar alguma coisa aí do nosso Vocês grupo? querem que eu compartilhe para vocês? Sim? Vou compartilhar para vocês ir falando. 5 minutinhos vocês têm para vocês compartilhar aquilo que vocês leram e também quais soluções vocês encontraram. Uhum. Então, pessoal, eu vou começar aqui, alguém me ajuda, porque ninguém está querendo falar aqui, professor. O pessoal hoje está com vergonha aqui de falar. Não precisa ter vergonha, não. Pode falar, Ângela. Então, o nosso estudo de caso, né, é de 2 professores que vão ser observados pela diretora numa sala de 9º ano, do componente da recomposição da aprendizagem de matemática. E daí a diretora, ela combinou com eles o que ela iria observar, né? E daí chegou no dia, conforme combinado, né? Ela sentou lá no fundo da sala lá e não interferiu em nenhum momento. Aí o professor Gilmar, né? O tema, o conteúdo, né? Era sobre fração, tá? E daí a gente percebeu ali pelo relato, né? Que o professor Gilmar era um professor, ele que é o professor da turma, né? E ele iniciou a aula dele, só que, assim, ele não iniciou a aula contextualizando, né? Inclusive, um aluno, ele poderia ter utilizado o próprio aluno para contextualizar, porque o aluno participou da aula, no início, e em vez dele aproveitar a oportunidade que ele tinha, né, de utilizar o estudante, né, que tinha participado da aula dele, falando, né, que queria comer até mais de que 2/8 da pizza, né, que queria comer até 3/8, né, ele simplesmente, né, só falou que o estudante estava correto na resposta dele, e todos riram e ficou por isso, né? Então, e depois, em seguida, né, eles deram as atividades, foram trabalhadas apenas com o material do Acerta Brasil. Eles foram resolvendo os exercícios do Acerta Brasil. Então, a gente comentou, né, resumindo tudo, que faltou, né, uma contextualização. Então, os colegas ali, eles colocaram que o professor, ele poderia ter contextualizado
com exemplos do dia a dia deles mesmo, né? Então, por exemplo, lá ele está cursando o 9º ano, né? Quanto tempo ele já cursou, né? Do ensino fundamental, o que essa fração representa, né? Quanto isso representa em fração. A Marisa sugeriu que eles poderiam citar também a gestão do tempo, né? Quanto tempo vocês vão gastar para realizar cada atividade, né? Isso representa quanto em fração, né? Então, ele poderia ter contextualizado ali no dia a dia, na hora, né? Do dia a dia dos estudantes. Além disso, ele poderia também ter utilizado materiais complementares, né? Ele poderia ter colocado um vídeo explicativo, ele poderia ter levado, né, como foi citado ali, um material dourado, que as escolas, praticamente todas as escolas possuem. Ele poderia ter levado um disco colorido do Newton, né, que foi o que o nosso colega também ali sugeriu, que diz que é muito bom para trabalhar a questão de fração. Ele poderia ter levado material impresso, né, ter feito grupos para os alunos terem recortado, né? Então, assim, faltou também esse material complementar, né? E uma coisa também que está faltando entre ambos os professores é a sintonia entre eles, né? Porque eles estão desconectados. A gente percebeu ali que no relato, enquanto um professor conhecia a turma, os estudantes, o outro ele já não tinha tanto intimidade, tanto vínculo, quer dizer, né, com os seus estudantes, né? Então também está faltando, né, um pouco de sintonia entre os próprios professores ali. O que mais, gente? Uma coisa importante que nós esquecemos, Ângela, que agora por último, é a questão da própria direção e equipe pedagógica de não participarem do planejamento, né? Que foi o que acabou deixando com que tudo isso acontecesse. Então, lembrando que é acompanhamento da hora atividade, né? muito importante, indispensável, é você sentar do lado de fora de quem não entende do assunto e ver como ele está sendo preparado, né? Porque daí quando a gente senta para o lado de fora, a gente não entende, a gente sabe e a gente quer que o assunto seja o mais explicativo, o mais contextualizado possível, né? Então, nós estaríamos no papel de aluno e, ao mesmo tempo, de orientador, cobrando que essas diferenças fossem sanadas antes de entrar na sala de aula, né? Isso é muito importante também. E uma outra coisa que eu também esqueci é que o professor, no relato lá de caso, ele não finalizou a aula, né? Então, tudo tem que ter começo, meio e fim. Até o feedback, até a observação da gente tem, né? Tem o começo, o combinado, tem a observação e tem o feedback, né? Então, o professor também, acho que faltou isso, né? Ele não conseguiu finalizar a aula dele, né? Muito bem, parabéns. Então, esse link também o grupo 2 vai ter acesso, eu coloquei já no chat aqui, e também já vou colocar lá, já coloquei lá no grupo do WhatsApp, para vocês terem acesso para posterior a essa atividade, nós fixarmos lá no portfólio de vocês. Grupo 2. É maior, né? Opção de cada um. Pode falar já? Pode. Então, o nosso relato aqui são de duas professoras, né? E ela é de recomposição de português, de língua portuguesa. Os professores organizaram a aula lá, por se tratar de um ano de Enem, de SAEB, falaram que os alunos tinham uma certa defasagem e uma dificuldade em textos dissertativos e argumentativos, né? Daí os professores conversaram com um dos professores, né? Falou com o professor ali, explicou a aula, como que ia ser feito no combinado lá com a direção, e daí no momento da observação, as professoras trabalharam juntas, dividiram as salas em grupos, né? Trouxeram recortes, dividiu ali, fala em 9 grupos, né? Pequenos, de 4, 5 alunos. Elas deram recortes de jornais e instigaram os alunos a criarem argumentos ali. Depois de cada grupo apresentou o seu trabalho, né? E
elas perceberam que no momento da apresentação os argumentos dos alunos alguns estavam meio fracos, né? Elas atuaram junto, ajudaram os alunos ali. Depois eles apresentaram e as professoras fizeram um fechamento ali, reforçando e argumentando, né? Dando a explicação do que seria o texto explicativo argumentativo. Aí é o que aparenta ali no relato que está escrito. Né? Então a gente chegou a essa conclusão. Daí, vai lá para baixo, professor, faz favor. Então, daí ali, ó, que a gente avaliou que a aula estava boa, estava excelente, eu, da minha parte, né? A maioria do povo, do pessoal ali concordou nisso, né? Então, no momento de fazer as correções das produções textuais, os professores perceberam que eles tinham dificuldade nisso, né? E os alunos, assim, assim eles planejaram a aula, que era o tema, né, da redação, para fazer o Enem, o ano de Saeb. Eles planejaram essa metodologia diferenciada, os alunos se demonstraram engajamento, todos eles participaram, daí foi feito um layout diferente na sala, foi colocado em grupos, então também pontos positivos aí, à disposição das carteiras. Deixa eu ver o que mais aqui. Os envelopes, né, que elas disponibilizaram, elas prepararam bem essa aula, né, e daí, para o feedback ali, reforçar o incentivo a essas boas práticas, pois a dinâmica foi positiva, e sugerir metodologias ativas, algumas outras, né. Então, daí não fala o que elas deram do feedback, porque não consta ali, não foi feito. Então, a diretora teria que observar, voltar e observar a aula para verificar o resultado depois dessa dinâmica, né? Mas, quanto a isso, não teve muito o que a gente acrescentar aqui. O que o grupo decidiu ali, que a aula estava de boa para excelente aí, né? Muito bem. Então, uma das coisas que dá para observar aqui no texto é que a professora sorteou, né? Sorteou os grupos. É um método mais democrático, mas uma sugestão que nós poderíamos colocar para essa professora também, para esses professores, é colocar os alunos com dificuldade com um que tem facilidade de absorver o conteúdo, tá? Então, isso também faz a diferença, porque muitas vezes no próprio sorteio, que ele é democrático, com certeza, vai cair num grupo onde que somente tem dificuldades o aluno, e quem sabe o crescimento dele seria muito maior com um aluno que tem facilidade no entendimento daquilo que está sendo proposto, tá bom? Mas isso é algo que vocês ainda podem ler, podem estudar, e vocês vão fazendo a edição, tudo aquilo que vocês vão acrescentando vai ficar salvo nesse link, e quando vocês vão colocar agora lá no portfólio de vocês, que é a nossa próxima atividade, tá? Então, a gente vai fazer com que este link vocês adicionem, ó, fixar lá no portfólio de vocês. Fixar no campo referente ao encontro de hoje, que é o 5º encontro, os documentos com os estudos de caso e os feedbacks elaborados, que foi aquilo que vocês construíram. Então, colocam o link lá. Além disso, vocês vão ter 10 minutos, tá? Na sequência, individualmente, vamos refletir e registrar, a partir das observações já realizadas, os feedbacks já realizados, e da própria rúbrica, que tem lá o linkzinho que você clica e abre lá no próprio texto. Quantas observações já realizei dos componentes de língua portuguesa e matemática de cada fase? Tenho priorizado as práticas de recomposição de aprendizagem nesses componentes? Posso avançar em outras frentes? Se sim, quais? Né? Se não, por quê? A partir da rúbrica, o que já acontece na minha escola? O que precisa melhorar? Qual das frentes da rúbrica ainda percebo como mais frágil a partir das minhas observações? Então, vão até o portfólio, eu vou colocar essas questões, esses questionamentos, tanto no WhatsApp como aqui no chat, para vocês ir fazendo a edição, tá bom? Só um pouquinho.
Muito bem, já está no chat disponível para vocês. Também vou colocar no WhatsApp lá. Todo mundo tem acesso ao link? Alguém tem dificuldade de fazer a cópia, de colocar? Tentando linkar aqui, ele não quer ficar azulzinho. Não sei o que eu estou fazendo errado. Acho que você tem que copiar link, e daí colar link. Já fui, mas vamos... Viu? Coloca o cursor no final da linha lá, depois que você copiar, e só dê um enter que ele fica azulzinho. Tá azulzinho, Ângela. Tá certo. Aí, se vocês querem colocar mais uma página, além dos links, vocês podem fazer, não tem problema nenhum, tá? Fica a critério de vocês. Se vocês querem fazer dentro do mesmo quadro essas questões e colocar as respostas, fiquem à vontade. A construção do portfólio é a cara de vocês. Vocês vão dar vida para eles da maneira que vocês quiserem. Obrigada, deu certo. Deu. Está todo mundo conseguindo anotar? Se tem alguém que tem dúvida, é só chamar. Arlete, depois você separa qual que é o estudo de caso 1, qual que é o estudo de caso 2, para a gente saber, tá bom? Tá conseguindo, Edenilson? Um link já tá lá, né, Edenilson? Tá com o microfone fechado. Ok. Oh, beleza. Tu não falou nada hoje, Edenilson? Cansaço do dia. Faz parte, faz parte. Mais 4 minutinhos. Bianca, tá tão quietinha aí? Bianca, essa filha, Ângela? É, desculpa, tava com o microfone ligado. Nada não, faz Tá parte. fazendo coisa errada. É. Que idade que tem, Ângela? Nada, ela já é velha, já tem 25 anos. Oh, então tá tudo certo. É que aqui em casa só tô eu e ela aqui. E da hora que eu comecei o curso,
ela tá tão quietinha, ela não passou aqui, ela não veio para cá. Eu falei, mas o que será que aconteceu com essa menina? Tá Nossa, ficando legal, botão, Marisa. você falando assim, ela já é velha, já acabou com a menina, hein? 25 Já. anos ela já é velha. Nossa, acabou com a criança, hein? E eu duro que ela é criança da casa mesmo, porque o outro ainda é mais velho ainda. Você tinha que falar assim, ela já é crescidinha. Assim fica mais bonito para ele. Vamos lá, Nelson, vamos terminando. Professor, veja, professor André, Oi, Marlene. veja o final do último questionamento ali, acho que faltou alguma coisa. Qual das frentes da rubrica ainda percebo como mais... Faltou o finalzinho ali. Deixa eu ver. Qual das frentes da rubrica ainda percebo como mais frágil a partir das minhas observações? Não sei se eu que apaguei. Mas... Lá no grupo do WhatsApp tem bem bacana lá. Se você não encontrar ali, eu acho que. Mas no chat também tem. Pode ser que tenha apagado. Tá apagado lá. Vou colocar novamente lá. Mas eu já acho que eu consegui escrever. Uhum. Eu memorizei. Ah, tá, verdade. Percebo como mais frágil a partir das minhas observações? Isso? Isso, olha lá. Qual das frentes da rúbrica ainda percebo como mais frágil a partir das minhas observações? Ok, obrigada. Muito bem. Enquanto vocês vão concluindo, eu vou compartilhar aqui bem rapidinho como que tá ficando, tá? Então, eu vou compartilhar aqui para vocês o da Marisa. Pode ser, Marisa? Já coloquei o seu. Então, ó, o portfólio da Marisa, os registros, como que é minha escola, o espaço que lidero, tá? Do encontro 1, do encontro 2, plano de ação, encontro 3, pré-conselho de classe,
No encontro 4, recomposição da aprendizagem que a gente trabalhou, quais são as práticas exitosas, o print do 4º encontro, tá? O encontro de hoje, os 2 links, e o que ela está colocando ainda sobre a observação e a rúbrica, tá bom? Então, continuem fazendo a edição do portfólio de vocês, não esqueçam de fazer a implementação, que já pode se iniciar a implementação, como havia dito para vocês. Esse momento que nós temos em cada um dos encontros é justamente para nós irmos construindo o portfólio gradativamente, não se tornar algo tão pesado no final da nossa jornada, e para que a gente também consiga elaborar coisas que vêm mais naturalmente, porque a gente conversou durante o encontro, tá? Então, não vamos deixar para a última hora, principalmente a parte da implementação, que vocês podem ir olhando e já fazendo a construção também. Deixar para o último encontro somente o vídeo, tá? Que daí se torna mais fácil e mais leve. Na próxima semana, desculpe, tá? E na semana que vem, iniciamos a semana D, importantíssimo para que aproximamos a família da escola. Com certeza todo mundo faz essa parte no nosso dia a dia, mas precisamos desenvolver algo diferente para que a família realmente venha para a escola e participe da escola, tá? Que elas compreendem que a importância da escola, do aluno estar presente, da finalidade da escola, do desenvolvimento da aprendizagem, ela se constrói aos poucos. Eu utilizo a seguinte frase para os nossos alunos e para os nossos pais. Se todo dia você aprende um pouquinho, no final se torna enorme a aprendizagem, tá? E além de tudo isso, precisamos também colocar para os pais, como que é um desafio que o Luiz colocou, que ele iria fazer juntamente com as famílias, da importância deles entender o processo dessa avaliação do SAEB, para que a aprendizagem realmente dos estudantes seja efetiva. E por que é feita essa avaliação externa? Né? Para a gente fazer um direcionamento das nossas ações futuras enquanto escola, enquanto comunidade escolar. Tá? E a gente pode desenvolver essas ações principalmente utilizando com os nossos alunos o Classroom, o WhatsApp. Existem várias maneiras da gente, com as redes sociais, desenvolver essas ações para que os alunos e a família realmente se apresentem em nossas escolas. Beleza? Não vamos deixar de fazer isso, de 14 a 25/4. Quem sabe eles vão se entender na escola, né, Argos? Muito bem. O encerramento de hoje. Marlene. Olá. Faça a leitura do encerramento. Não está aparecendo para mim, professor. Não? Não. Não, então vamos para... A mudança real ocorre na sala de aula. Se não impactamos diretamente o ensino e a aprendizagem, qualquer reforma será superficial. Michel Furlan, 2007. Muito bem. De acordo com essa mensagem, a gente precisa colocar e também entender o seguinte: não podemos fingir que estamos ensinando. E muito menos os alunos fingir que estão aprendendo. Nós precisamos fazer realmente algo de concreto, porque além da recomposição da aprendizagem, como foi falado anteriormente, eles vão levar para a vida deles aquilo que eles aprenderam nas escolas. E o que eles aprendem na escola, a ação do professor, do diretor, da escola na vida deles vai ficar marcado com uma boa ação. E é isso que nós queremos nas nossas escolas, e é isso que nós queremos enquanto líder de escola, enquanto líder de equipe escolar e principalmente dos nossos alunos da nossa comunidade escolar. Tá bom? Então,
Agradeço o encontro de hoje, estamos no horário, precisamos fazer o nosso registro, tá? Não esqueçam de fazer a implementação do portfólio, não esqueçam de fazer a implementação final, para que no último dia você só tenha o videozinho que vai ser de aproximadamente 3 minutos para você fazer, para se tornar leve. Na semana que vem eu já vou dar um retorno para vocês do portfólio de vocês novamente, tá? Para vocês também saber se vocês estão fazendo certinho, mas pelo que eu olho sempre, constantemente, vocês estão fazendo um belo trabalho, tá bom? Vamos fazer um print, todo mundo, sorriso bonito. Nossa, teve uns que arrumaram até o cabelo, né? Vamos lá arrumar um pouco o cabelo aí. Ô, Carlos, arruma o cabelo aí, Carlão. Aí. Eu tenho que viver tirando o cabelo do olho para tirar foto. Então tá bom. Valeu. Ó, o Argos que tá no escuro aí. Não vale, Argos. Valeu, gente. Um grande abraço, tudo de bom. Tenha uma semana abençoada de trabalho, que ocorra tudo de bom na escola de vocês e na família de vocês. Um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau. Boa semana. Boa noite. Boa semana.